Neste vídeo, vamos analisar 10 atitudes específicas que, quando aceitas, corroem silenciosamente sua autonomia e poder pessoal. Não se trata de uma lista de queixas, mas de um manual de demarcação de território psicológico. Vamos explorar os sinais sutis e as consequências de permitir que certas barreiras sejam cruzadas, oferecendo uma perspectiva baseada na observação estratégica do comportamento humano e na busca por uma mentalidade forte. Este tema é fundamental porque o poder pessoal em grandes batalhas, mas defendido em pequenas interações diárias. Aceitar passivamente o inaceitável cria precedentes que diminuem sua autoridade sobre sua própria vida. Entender onde traçar a linha é o primeiro passo para construir uma fortaleza de autodomínio e respeito, um conceito central nas lições de poder que ecoam desde os tempos de Maquiavel até a psicologia moderna. Ao longo dos próximos minutos, vamos dissecar cada uma dessas 10 atitudes. Para cada uma, vamos identificar suas manifestações, compreender o impacto psicológico que causam e, mais importante, discutir as respostas estratégicas que você pode adotar. Não espere soluções mágicas, mas sim uma análise lúcida para fortalecer sua percepção e capacidade de ação. Se este tipo de reflexão te interessa, considere se inscrever para futuras análises. Minha abordagem se baseia em anos de estudo da psicologia social, filosofia do poder e análise de dinâmicas interpessoais. O objetivo Conceitos aqui complexos, é destilar, muitas vezes explorados na filosofia sombria, em percepções aplicáveis. Não sou um guru, mas um analista de padrões de comportamento dedicado a traduzir teorias de estratégia em ferramentas práticas para o indivíduo que busca soberania sobre si mesmo. Para compreender plenamente por que certas atitudes são tão corrosivas, primeiro precisamos estabelecer um alicerce. É preciso entender a natureza do poder pessoal e do respeito próprio, não como sentimentos, recursos tangíveis que são constantemente negociados, defendidos ou cedidos nas nossas interações. Sem essa base, a recusa em aceitar o inaceitável parece apenas reatividade e não uma estratégia de poder deliberada. O poder pessoal, em sua essência, é a sua capacidade de influenciar as circunstâncias da sua vida de acordo com seus próprios termos. Ele não se baseia em dominação sobre os outros, mas em autogovernança e na habilidade de manter sua integridade diante de pressões externas. Pense nele como a soberania sobre seu território mental e emocional, um recurso que precisa ser cultivado e protegido com vigilância constante. Um conceito fundamental aqui é o de precedente. Cada vez que você aceita uma atitude que viola seus limites, você estabelece um novo padrão de tratamento. Você, inconscientemente, ensina aos outros como eles podem se comportar com você. Essa dinâmica é sutil, mas implacável. Construir uma mentalidade forte envolve reconhecer que cada interação e ceder terreno sem estratégia é o caminho para a perda de autonomia. Existem múltiplas perspectivas sobre a origem desse poder. Alguns filósofos, como Nietzsche, o veem como uma vontade de potência, uma força motriz interna. A psicologia moderna o associa à autoestima e à autoeficácia. Já a estratégia de poder, na linha de Maquiavel, o entende como um jogo de percepções, onde a aparência de força e a defesa intransigente de seus limites são tão importantes quanto a força real que você possui. Imagine seu respeito próprio como a muralha de um castelo. Cada pequena concessão, cada desrespeito tolerado é uma pedra removida dessa muralha. Uma única pedra pode não parecer significativa, mas a remoção contínua inevitavelmente compromete toda a estrutura, deixando seu núcleo vulnerável a invasões. Proteger essa muralha não é um ato de agressão, mas de autopreservação e manutenção da sua integridade estrutural.
Com essa arquitetura em mente, podemos agora começar as táticas específicas que ameaçam sua fortaleza. A primeira e mais comum forma de erosão não vem de um ataque frontal, mas de uma infiltração sutil, quase imperceptível. O veneno do desrespeito disfarçado. É uma atitude que testa suas defesas de forma branda, esperando que você a ignore por ser pequena demais para merecer uma reação. A primeira atitude que você nunca deve aceitar é o desrespeito sutil. Ele não se manifesta em insultos abertos, mas em microagressões constantes enquanto você fala, comentários depreciativos disfarçados de brincadeira ou o ato de ignorar sua opinião em uma discussão. É um teste de limites, projetado para medir o quanto você valoriza a própria voz e presença, minando sua autoridade de forma gradual. A relevância de identificar essa atitude reside em seu efeito cumulativo. Cada instância de desrespeito sutil que você tolera valida a percepção do outro de que seu espaço e suas contribuições são de menor valor. Com o tempo, isso corrói sua autoconfiança e pode fazer com que você hesite em se expressar. É uma tática de poder passivo-agressiva que estabelece uma hierarquia informal, colocando você em uma posição de inferioridade. Neste vídeo, vamos dissecar as formas mais comuns de desrespeito sutil, desde a linguagem corporal desdenhosa até o elogio ambíguo, que na verdade contém uma crítica. Analisaremos por que é tão eficaz e por que muitas pessoas hesitam em confrontá-lo, temendo parecerem sensíveis demais. O objetivo é calibrar sua percepção para que você possa identificar essas manobras com a precisão de um estrategista. Essa análise se baseia em princípios da psicologia da comunicação não verbal e da análise do discurso. Ao observar os padrões por trás dessas ações aparentemente inofensivas, você desenvolve uma consciência mais aguçada das dinâmicas de poder em jogo. Trata-se de aplicar uma lente da filosofia sombria para iluminar as intenções ocultas por trás de comportamentos socialmente aceitáveis, fortalecendo sua capacidade de navegar em ambientes complexos. Identificar este veneno é o primeiro passo crucial. Contudo, o verdadeiro teste de poder não está apenas em ver a ameaça, mas em como você a neutraliza sem perder sua compostura ou declarar uma guerra desnecessária. A resposta exige mais do que raiva. Exige uma estratégia de poder calibrada, uma demonstração de força que reafirma seus limites de maneira elegante e inquestionável, sem escalar o conflito. Estratégica ao desrespeito sutil não é a confrontação agressiva, mas a interrupção de padrão. Quando alguém o interromper, por exemplo, não pare de falar. Em vez disso, mantenha contato visual, faça uma pausa mínima e continue sua frase com calma e firmeza. Esta ação, sem uma única palavra de repreensão, comunica que sua fala tem valor e não será facilmente descartada. É uma demonstração de controle. Para comentários depreciativos disfarçados de humor, a tática mais eficaz é a solicitação de esclarecimento. Responda com uma pergunta neutra como: "Não entendi a piada, você pode me explicar?" Isso remove a máscara do humor e força a pessoa a confrontar a malícia subjacente em seu comentário. A situação se torna desconfortável para o agressor, não para você, deslocando o poder de volta para o seu controle. É importante adaptar sua resposta ao contexto. Em um ambiente profissional, a interrupção de padrão é ideal. Em um círculo social, solicitar esclarecimento pode ser mais eficaz. O princípio, no entanto, permanece o mesmo. Sua resposta deve ser calma, deliberada e focada em reafirmar seu valor, não em punir o outro. Trata-se de uma lição de poder sobre como manter a dignidade sob pressão. Existem, contudo, limitações. Essa abordagem pressupõe um interlocutor que opera dentro de normas sociais.
Contra um indivíduo determinado a desestabilizá-lo, pode ser necessário um distanciamento mais definitivo. A estratégia não é uma fórmula mágica, mas uma ferramenta. Saber quando usá-la e quando simplesmente se retirar do campo de jogo é um sinal de uma mentalidade forte e de um discernimento estratégico apurado. Neutralizar o desrespeito sutil é fundamental para proteger seu território imediato. No entanto, existe uma ameaça mais complexa, uma forma de influência que não ataca sua autoridade diretamente, mas busca distorcer sua percepção da realidade para servir aos interesses de outra pessoa. Estamos falando da arte sombria da manipulação emocional, uma tática que requer uma vigilância ainda mais aguçada para ser identificada e combatida. A segunda atitude que você nunca deve aceitar é a manipulação emocional. Diferente da persuasão honesta, a manipulação busca controlar suas ações e sentimentos, explorando suas vulnerabilidades, como culpa, medo ou o desejo de agradar. Ela se manifesta através de táticas como o gaslighting, onde sua percepção da realidade é constantemente questionada, ou a vitimização, onde o manipulador se coloca como O perigo da manipulação reside em sua natureza insidiosa. Ela opera sob o radar da lógica, apelando diretamente às suas emoções. Ao aceitá-la, você cede o controle sobre suas próprias decisões, tornando-se um peão nos jogos de outra pessoa. A longo prazo, isso não apenas mina sua autonomia, mas também pode erodir sua confiança em seu próprio julgamento, uma consequência devastadora para a construção de uma mentalidade forte. Vamos analisar as máscaras mais comuns do manipulador. A máscara da vítima, que evoca culpa para conseguir o que quer. A máscara do salvador, que cria dependência ao oferecer ajuda com segundas intenções. E a máscara do intimidador sutil, que usa sarcasmo e críticas veladas para mantê-lo inseguro e mais fácil de controlar. Reconhecer essas personas é o primeiro passo para se proteger de sua influência. Essa análise bebe da fonte da psicologia sombria, que estuda os aspectos menos nobres da natureza humana, não para adotá-los, mas para se defender deles. Entender as táticas de manipulação é como aprender a ler o código por trás de uma interface. Você começa a ver os mecanismos em ação, em vez de apenas reagir à fachada emocional que lhe é apresentada. É uma forma de inteligência estratégica. Identificar as máscaras e as táticas é a parte defensiva do jogo. No entanto, o verdadeiro poder não está apenas em reconhecer a manipulação, mas em possuir as ferramentas para neutralizá-la sem se enredar no drama emocional que o manipulador tenta criar. É preciso um antídoto, uma abordagem que corte a névoa da confusão emocional e restaure a clareza e a sua soberania decisória. O principal antídoto contra a manipulação emocional é a ancoragem na realidade objetiva. Isso envolve manter um registro mental ou até mesmo escrito de fatos, conversas e eventos. Quando um manipulador tentar distorcer o passado ou questionar sua memória, gaslighting, você terá uma base sólida para se apoiar. Calma, responda com: minha percepção do que aconteceu foi esta, sem se deixar levar para um debate sobre seus sentimentos. Outra ferramenta poderosa é o estabelecimento de limites firmes e comunicados de forma clara. Manipuladores prosperam em zonas cinzentas e ambiguidades. Ao dizer, não me sinto confortável com essa conversa, ou não vou tomar essa decisão sob pressão, você remove o espaço de manobra deles. A chave é declarar o limite e encerrar a discussão, não tentar justificar ou defender posição, o que apenas abre espaço para mais manipulação. Você pode variar a intensidade da sua resposta. Para uma tentativa leve de manipulação, simplesmente mudar de assunto pode ser suficiente para sinalizar que a tática não funcionou.
Para táticas mais agressivas, como chantagem emocional, uma declaração de limite, seguida de um distanciamento físico ou de comunicação, é a resposta mais segura. A estratégia de poder aqui é demonstrar que suas defesas são adaptáveis e entender que você não pode consertar um manipulador crônico. Tentar fazê-lo entrar na lógica ou apelar para sua empatia geralmente é inútil, pois eles operam em um paradigma diferente. A limitação desta abordagem é que ela é puramente defensiva. O objetivo não é mudar o outro, mas proteger a si mesmo. A verdadeira vitória é manter sua paz e autonomia intactas. Após proteger sua mente da distorção, o próximo desafio é defender seu valor intrínseco. Muitas vezes, a manipulação anda de mãos dadas com outra atitude corrosiva, a desvalorização constante. Esta é uma tática projetada não apenas para controlá-lo, mas para convencê-lo de que você vale menos do que realmente vale, tornando-o mais dependente da aprovação externa. A terceira atitude a ser rejeitada categoricamente é a desvalorização constante. Esta é uma estratégia de poder que visa diminuir sistematicamente seu senso de valor e competência. Ela se manifesta através de críticas persistentes, outras pessoas, comparações desfavoráveis de suas conquistas e qualidades. O objetivo é criar em você uma dúvida interna crônica, tornando-o mais maleável e dependente da validação do desvalorizador. Aceitar essa dinâmica é permitir que outra pessoa se torne o árbitro do seu valor. Isso é perigosamente destrutivo. Quando sua autoestima passa a depender de uma fonte externa e hostil, você perde uma parte fundamental da sua soberania pessoal. Você começa a buscar aprovação onde só encontrará crítica, um ciclo vicioso que drena sua energia e ambição. Uma mentalidade forte se baseia em uma avaliação interna de valor, imune a tais ataques. Vamos examinar as formas que a desvalorização assume. A forma direta é a crítica aberta, a forma sutil é o elogio envenenado, como você foi muito bem para alguém com sua experiência. A forma mais insidiosa é a indiferença calculada, onde suas vitórias são recebidas com silêncio, comunicando que elas não têm importância. Todas essas táticas visam ao mesmo alvo, a fundação da sua autoconfiança. Esta análise está enraizada no estudo dos complexos de superioridade e inferioridade de Alfred Adler e nas teorias sobre abuso narcisista. Indivíduos que desvalorizam os outros frequentemente o fazem para compensar suas próprias inseguranças profundas. Projetam suas fraquezas nos outros para se sentirem mais fortes. Entender essa motivação não justifica o comportamento, mas lhe dá uma vantagem estratégica ao despersonificar o ataque. É apenas metade da batalha. A outra metade, a mais crucial, é a implementação de uma contra-estratégia. Não se trata de entrar em uma guerra de insultos ou buscar validação em outro lugar. Trata-se de um processo interno de reafirmação e da construção de um sistema de autovalidação tão robusto que as tentativas externas de erosão se tornem irrelevantes e ineficazes. A principal estratégia contra a desvalorização é a validação interna deliberada. Isso significa criar o hábito de reconhecer e registrar suas próprias conquistas, por menores que sejam. Mantenha um diário de vitórias ou simplesmente reserve um momento no final do dia para listar 3 coisas que você fez bem. Isso constrói uma narrativa interna de competência que age como um escudo contra as críticas externas. Quando confrontado com um comentário desvalorizador, evite a armadilha de se defender. Defender-se implica que a crítica tem mérito e coloca você em uma posição reativa. Em vez disso, use a técnica da concordância neutra ou do desengajamento. Responda com um "entendo sua perspectiva" ou "obrigado pelo feedback" e mude de assunto.
Isso desarma o agressor, que espera uma reação emocional, e demonstra um controle inabalável. Adapte a intensidade. Para uma crítica pontual, o desengajamento é suficiente. Se a desvalorização for um padrão vindo de uma pessoa próxima, pode ser necessária uma conversa franca para estabelecer um limite. Não aceito ser tratado dessa forma. Precisarei me afastar. Isso não é um ultimato, mas uma declaração clara das suas condições para o relacionamento, uma verdadeira demonstração de estratégia de poder pessoal. A limitação dessa abordagem é que ela exige prática e consistência. Construir uma autovalidação forte não acontece da noite para o dia, especialmente se você foi condicionado a buscar validação externa por muito tempo. Requer um compromisso contínuo com a autoobservação e a reafirmação. No entanto, o resultado é a liberdade de não depender da opinião alheia para conhecer seu próprio valor. É o ápice de uma mentalidade forte. Com sua mente protegida da manipulação e seu valor defendido da desvalorização, a próxima fronteira a ser guardada é o seu espaço físico, seu tempo e sua energia. Essas são as fronteiras do seu território pessoal. A próxima atitude inaceitável é a invasão sistemática desses limites, uma tentativa de ocupar seu espaço e consumir seus recursos sem permissão. A quarta atitude que você nunca deve aceitar é a invasão persistente de seus limites. Limites não são apenas barreiras físicas. Eles englobam seu tempo, sua energia emocional, seus recursos financeiros e seu espaço pessoal. A invasão ocorre quando alguém consistentemente desrespeita essas fronteiras, fazendo exigências descabidas do seu tempo, envolvendo-o em seus problemas sem consentimento ou utilizando seus recursos como se fossem deles. Tolerar a invasão de limites envia uma mensagem perigosa. A de que sua energia são recursos públicos, disponíveis para quem quiser pegar. Isso leva ao esgotamento, ao ressentimento e à perda de foco em seus próprios objetivos. Uma lição de poder fundamental é que seus recursos são finitos e devem ser alocados estrategicamente. Permitir que outros os drenem indiscriminadamente é uma abdicação de sua autogestão. Vamos analisar os tipos de invasão. Há a invasão de tempo, como ligações fora de hora ou a expectativa de que você esteja sempre disponível. A invasão emocional, onde pessoas despejam sua negatividade em você sem reciprocidade. E a invasão de espaço, tanto físico quanto digital, como olhar suas mensagens ou aparecer sem avisar. Cada uma delas é uma violação do seu direito à soberania pessoal. A estrutura para entender isso vem da teoria dos sistemas familiares e da psicologia transpessoal, que enfatizam a importância de um eu bem definido e com fronteiras saudáveis para o bem-estar psicológico. Indivíduos com limites fracos tendem a se fundir com os outros, perdendo sua identidade e se tornando suscetíveis à exploração. Uma mentalidade forte exige a clareza de onde você termina e o outro começa. Identificar as invasões é o primeiro passo. Você precisa saber onde ficam suas fronteiras para poder defendê-las. No entanto, o desafio real reside na comunicação e na aplicação desses limites de uma maneira que seja eficaz, mas que não destrua relacionamentos importantes. A defesa de seu território requer uma combinação de firmeza e, acima de tudo, consistência inabalável em suas ações. Para defender seu território, você precisa primeiro mapeá-lo. Defina claramente para si mesmo quais são seus limites em relação ao tempo, energia e espaço. Por exemplo, não atendo chamadas de trabalho após as 19 horas, ou preciso de 1 hora sozinho após chegar em casa. Essa clareza interna é o pré-requisito para qualquer comunicação externa eficaz. Sem isso, suas defesas serão inconsistentes e fáceis de transpor. A comunicação limite deve ser simples, direta e usar a primeira pessoa.
Em vez de "você é muito invasivo", diga "eu não estou disponível para conversar agora, mas podemos falar amanhã". A primeira frase é um ataque, a segunda é uma declaração de seu estado e disponibilidade. Isso foca no seu controle sobre si mesmo, não em uma tentativa de controlar o outro, o que é uma estratégia de poder muito mais sofisticada. A consistência é a chave para a aplicação. Se você ceder uma vez depois de estabelecer um limite, você ensina a outra pessoa que sua fronteira é negociável e que a persistência funciona. Cada vez que você mantém seu limite, você o fortalece. Pense nisso como treinar os outros sobre como interagir com você. Se você já identificou dinâmicas assim e este conteúdo ressoa, comente estratégia para fortalecer nossa comunidade. A principal barreira para estabelecer limites é o medo de desagradar ou de gerar conflito. É preciso aceitar que algumas pessoas, especialmente aquelas que se beneficiavam de seus limites fracos, reagirão negativamente. A limitação desta abordagem é que ela pode levar a tensões temporárias em relacionamentos. No entanto, a alternativa é o ressentimento e o esgotamento a longo prazo, um preço muito mais alto a pagar. Uma vez que suas fronteiras externas estão seguras, é hora de olhar para as promessas que cruzam essas fronteiras e entram em seu planejamento futuro. A quinta atitude inaceitável é o padrão de promessas vazias, uma tática que manipula suas expectativas e o mantém preso a uma esperança que nunca se materializa, minando sua capacidade de tomar decisões baseadas na realidade. A quinta atitude que você nunca deve aceitar é o padrão de falsas promessas. Isso vai além de um simples esquecimento ou imprevisto. Trata-se de um comportamento recorrente onde alguém promete ações, apoio ou mudanças que nunca se concretizam. O objetivo, consciente ou não, é mantê-lo engajado, esperançoso e passivo, gastando seu tempo e energia emocional em uma expectativa que não tem base na realidade. Aceitar um padrão de promessas vazias é, na prática, abrir mão do seu futuro. Você baseia suas decisões e planos em variáveis que não existem, ficando paralisado à espera de algo que nunca virá. É uma forma sutil de controle que o impede de buscar outras oportunidades ou de tomar as ações necessárias por conta própria. Uma mentalidade forte opera com base em ações e fatos, não em palavras e esperanças. As falsas promessas podem ser profissionais, vou te promover em breve, ou pessoais, eu vou mudar, eu prometo. Elas são particularmente eficazes porque exploram nosso desejo de acreditar no melhor das pessoas e das situações. O promotor geralmente é carismático e convincente, fazendo com que duvidar dele pareça um ato de cinismo. No entanto, a estratégia de poder exige que você julgue as pessoas por seus padrões de ação, não por suas declarações de intenção. Este conceito se alinha ao princípio estoico de focar no que você pode controlar. Você não pode controlar se alguém cumprirá uma promessa, mas pode controlar o quanto você investe e depende dela. A filosofia sombria, por sua vez, nos ensina a ser céticos em relação às palavras e a dar peso primordial às ações e aos resultados passados. É uma abordagem pragmática que protege seus recursos mais valiosos, tempo e expectativa. O primeiro passo para lidar com isso é reconhecer o padrão, distinguindo-o de falhas genuínas. É preciso olhar para o histórico da pessoa, não para a sinceridade aparente da última promessa. Uma vez que o padrão é identificado, a questão se torna: como quebrar esse ciclo de esperança e decepção sem destruir a relação, mas ao mesmo tempo recuperando o controle sobre suas próprias decisões e futuro? A resposta a um padrão de falsas promessas é a verificação através da ação.
Em vez de confrontar a pessoa sobre a promessa, transforme-a em um plano de ação concreto. Se alguém promete ajuda, responda com ótimo, obrigado. Que dia e hora podemos começar a fazer isso? Isso move a conversa do abstrato para o concreto e coloca um ônus de ação imediata sobre o promotor. Outra técnica é operar com base no princípio confie, mas verifique. Ou, de forma mais estratégica, haja como se a promessa não existisse. Continue com seus próprios planos e busque suas próprias soluções. Se a promessa se materializar, ótimo, será um bônus. Se não, você não perdeu tempo nem se colocou em uma posição vulnerável. Você se torna a causa primária em sua vida, não um espectador dependente. É importante calibrar sua abordagem. Com um colega de trabalho, a abordagem do plano de ação é mais apropriada. Em um relacionamento pessoal, agir como se a promessa não existisse pode ser a melhor forma de proteger sua paz emocional. O ponto central é deslocar sua dependência das palavras do outro para suas próprias ações. Essa é a essência da soberania e de uma mentalidade forte. A limitação aqui é que essa atitude pode ser percebida como falta de confiança. A pessoa que faz a promessa pode se sentir ofendida por sua autossuficiência. No entanto, o padrão de comportamento dela criou essa necessidade de ceticismo. Proteger-se da decepção recorrente é uma prioridade maior do que gerenciar o ego de alguém que não cumpre com sua palavra. É uma escolha estratégica pela sua própria estabilidade. Depois de lidar com as promessas que afetam seu futuro, voltamos nosso olhar para uma atitude que drena sua energia no presente. O vitimismo crônico. Esta é uma postura que, quando aceita, transforma você em um cuidador perpétuo e o aprisiona em uma teia de negatividade e impotência, impedindo o progresso de ambos. A sexta atitude que você nunca deve aceitar em seu círculo íntimo é o vitimismo crônico. Isso não se refere a pessoas que passam por dificuldades genuínas e buscam apoio. Refere-se àqueles que adotam a identidade de vítima como um estado permanente. Para eles, a vida é uma sucessão de injustiças e sempre há alguém ou algo a culpar por sua infelicidade, isentando-se de qualquer responsabilidade. Tolerar e se engajar com o vitimismo crônico é extremamente desgastante. Você é escalado para o papel de salvador, ouvindo as mesmas queixas repetidamente e oferecendo soluções que são sempre rejeitadas com um sim, mas sua energia é drenada para sustentar uma narrativa de impotência. E você pode acabar se sentindo culpado por não conseguir consertar uma situação que a própria pessoa não tem intenção de mudar. A manifestação clássica do vitimismo crônico é a recusa em aceitar soluções. A pessoa não busca resolver o problema, mas sim obter simpatia e atenção através dele. Qualquer tentativa sua de oferecer uma perspectiva proativa é vista como uma falta de empatia. É uma armadilha emocional. Você é forçado a concordar com a narrativa de impotência ou ser taxado de insensível. Esta dinâmica é explicada pela análise transacional de Eric Berne, que descreve Os participantes assumem papéis: vítima, perseguidor, salvador. Ao se engajar, você entra no jogo perpetuando o ciclo em vez de quebrá-lo. Uma estratégia de poder eficaz envolve se recusar a jogar, mantendo a empatia pela dor da pessoa, mas sem validar sua narrativa de impotência. O desafio é delicado. Como você pode oferecer apoio genuíno sem se tornar um codependente da narrativa de vítima? Como você pode se proteger do dreno de energia sem parecer frio ou cruel? A resposta não está em
abandonar a pessoa, mas em mudar radicalmente a forma como você interage com a queixa, forçando uma mudança no padrão de comunicação e, idealmente, de pensamento. Para se libertar da dinâmica do vitimismo, a estratégia é mudar de validador para capacitador. Em vez de oferecer simpatia e concordar com a narrativa de impotência, nossa, que horrível, valide o sentimento, mas direcione para a ação. Diga, isso parece realmente frustrante. O que você acha que poderia fazer a respeito? Simples pergunta transfere o foco da queixa para a solução. Se a pessoa insistir na narrativa de impotência e rejeitar qualquer sugestão de agência, é hora de estabelecer um limite de energia. Você pode dizer com calma e empatia, eu me importo com você, mas sinto que não consigo ajudar neste assunto. Minha capacidade de ouvir sobre isso é limitada. Isso protege seu bem-estar emocional sem atacar a pessoa, comunicando que você não será uma plateia passiva para a negatividade. É crucial aplicar isso com consistência. A vítima crônica testará seus novos limites, tentando puxá-lo de volta para o papel de salvador. Manter sua postura de apoio à ação, em vez de apoio à queixa, é fundamental. Com o tempo, a pessoa pode aprender que, com você, a conversa produtiva é a única opção, ou pode procurar outra plateia para seu drama. Em ambos os casos, você se liberta. A limitação desta abordagem é que ela pode ser vista como um abandono, especialmente por alguém profundamente imerso na mentalidade de vítima. A pessoa pode acusá-lo de não se importar. É um risco que você precisa estar disposto a correr para proteger sua própria saúde mental. Lembre-se, a verdadeira ajuda não é permitir que alguém se afogue em autopiedade, mas incentivá-lo a nadar. Após proteger sua energia da negatividade, é preciso proteger o pilar mais fundamental de qualquer relacionamento saudável: a confiança. A sétima atitude, e talvez a mais dolorosa, que você nunca deve aceitar é a traição especialmente quando ela se torna um padrão e não um erro isolado. A sétima atitude que você nunca deve aceitar é a traição recorrente de confiança. Confiança é o alicerce sobre o qual todos os relacionamentos significativos são construídos. A traição pode assumir muitas formas: mentira, quebra de confidencialidade, infidelidade ou qualquer ato que viole um acordo fundamental, explícito ou implícito. Um erro pode ser perdoado, mas um padrão de traição é uma declaração de caráter estrutural. Aceitar um padrão de traição é viver em um estado de constante incerteza e ansiedade. Você nunca sabe se a palavra do outro é verdadeira ou se seus interesses estão sendo protegidos. Essa hipervigilância é mental e emocionalmente exaustiva. Ela o força a duvidar não apenas da outra pessoa, mas eventualmente de seu próprio julgamento por ter confiado nela. É uma erosão lenta e profunda da sua paz interior. Vamos diferenciar o erro do padrão. Um erro é uma falha isolada, geralmente seguida de remorso genuíno e ações para reparar o dano. Um padrão é uma série de traições, muitas vezes acompanhadas de desculpas superficiais, minimização do ato ou transferência de culpa. Eu menti porque você reagiria mal. Reconhecer essa diferença é crucial para uma tomada de decisão estratégica, não emocional. A filosofia do poder, especialmente as lições de Maquiavel, nos adverte sobre a natureza humana e a importância de julgar as pessoas por suas ações e lealdades, demonstradas não por suas afiliações ou palavras. Confiança, nesse contexto, não é um presente a ser dado livremente, mas um recurso a ser investido com cautela, com base em um histórico comprovado de integridade e comportamento confiável. Quando a confiança é quebrada por um padrão, a ferida é profunda.
A questão imediata não é apenas sobre o ato em si, mas sobre o que ele revela sobre a viabilidade futura do relacionamento. A decisão que se segue não deve ser baseada em esperança ou medo, mas em uma avaliação lúcida e estratégica sobre a possibilidade real de reconstrução e os custos de tentar fazê-lo. Após um padrão de traição, a primeira ação estratégica é o distanciamento para avaliação. Você precisa de espaço para processar o ocorrido longe da influência da outra pessoa. Essa distância permite que a poeira emocional assente e que uma análise mais clara seja possível. Tomar decisões no calor do momento geralmente leva a resultados dos quais você se arrependerá. O poder reside na pausa e na deliberação. A reconstrução da confiança, se for uma opção, exige mais do que um pedido de desculpas. Exige ações consistentes e transparentes por parte de quem traiu ao longo do tempo. O ônus da prova está inteiramente nele. Você deve observar as ações, não as palavras. Tentar acelerar esse processo ou aceitar promessas sem provas concretas de mudança é preparar o terreno para uma nova traição. Em muitos casos, especialmente quando o padrão é longo e o dano é severo, a retirada estratégica é a única resposta lógica para preservar sua integridade. Isso não é uma punição, mas um ato de autopreservação. Reconhecer que um relacionamento se tornou estruturalmente inseguro e escolher se afastar é uma das mais altas demonstrações de uma mentalidade forte e de autodomínio. A dificuldade aqui é imensa. Laços emocionais, história compartilhada e o medo da perda podem nublar o julgamento. A sociedade muitas vezes pressiona pelo perdão incondicional. Perdão pode coexistir com a decisão de não manter mais a pessoa em sua vida. Perdoar é para sua paz interior. A confiança, no entanto, deve ser conquistada e mantida, e não pode ser concedida a quem provou repetidamente não ser digno dela. Depois de proteger os alicerces da confiança, devemos voltar nossa atenção para ameaças mais sutis que não quebram, mas corroem. A oitava atitude é a sabotagem velada, uma forma de agressão passiva onde o apoio é oferecido com palavras, mas as ações ou a falta delas trabalham consistentemente contra seus interesses e seu sucesso. A oitava atitude que você nunca deve aceitar é a sabotagem velada. Este comportamento é traiçoeiro porque se esconde atrás de uma fachada de apoio. Uma pessoa pode elogiá-lo em público, mas esquecer de passar uma informação crucial. Cometer erros convenientes que prejudicam seu projeto ou semear dúvidas sobre sua capacidade com outros. É uma agressão indireta, projetada para minar seu progresso sem confronto. Tolerar a sabotagem velada é como permitir que um inimigo opere dentro de seus portões. Você sente que algo está errado, que seus esforços são constantemente frustrados, mas não consegue apontar um culpado claro. Essa dissonância cognitiva é enlouquecedora e pode levar à autodúvida. Você pode começar a acreditar que o problema é sua própria incompetência, que é exatamente o objetivo do sabotador. A sabotagem velada se manifesta em esquecimentos estratégicos, dá conselhos ruins de forma intencional ou em cumprir tarefas de forma medíocre para prejudicar o resultado final. O sabotador sempre terá uma desculpa plausível, se fazendo de desentendido ou incompetente. É uma tática de poder para aqueles que não têm coragem para a competição aberta e preferem operar nas sombras. Este comportamento é um exemplo clássico da agressão passiva, amplamente estudada na psicologia clínica. Muitas vezes, ela nasce da inveja ou de um profundo senso de inadequação. O sabotador não consegue se elevar, então tenta rebaixar os outros ao seu nível para se sentir melhor.
Compreender essa motivação é a chave para não levar a sabotagem para o lado pessoal, vendo-a como um reflexo da fraqueza do outro. A maior dificuldade em lidar com a sabotagem velada é a falta de provas concretas. Acusar alguém sem evidências sólidas pode fazer você parecer paranoico e desestabilizado, dando ao sabotador exatamente o que ele quer. Portanto, a resposta não pode ser a confrontação direta, mas sim uma estratégia de contenção e exposição indireta, que proteja seu trabalho e, ao mesmo tempo, revele o padrão do outro. A nona atitude que você nunca deve aceitar é a negligência intencional. Esta não é a ausência de atenção por distração, mas uma retirada deliberada de cuidado, apoio ou reconhecimento, especialmente em momentos de necessidade. É uma forma de punição passiva ou de comunicação de desvalorização. A mensagem é clara: você não é importante para merecer minha energia ou consideração. Aceitar a negligência intencional é se acostumar com a ausência. Você aprende a não esperar apoio, a não compartilhar suas vitórias ou vulnerabilidades. Isso cria um isolamento profundo, mesmo dentro de um relacionamento. A negligência corrói a conexão emocional e o senso de parceria, deixando um vazio que pode ser preenchido por insegurança e solidão. Uma mentalidade forte exige relacionamentos baseados em reciprocidade. Negligência se manifesta no silêncio quando você busca apoio, na indiferença às suas conquistas, no esquecimento de datas importantes que foram previamente valorizadas, ou na falta de curiosidade sobre sua vida e bem-estar. É uma arma silenciosa, mas extremamente poderosa, usada para controlar e punir sem a necessidade de uma única palavra agressiva. É a expressão máxima do poder através da retenção. Do ponto de vista da psicologia do apego, a negligência ativa um medo primordial Ela sinaliza que a base segura do relacionamento é instável. Para um estrategista do poder, é crucial reconhecer quando a negligência é uma tática. Ela é frequentemente usada por pessoas que evitam o conflito direto, preferindo expressar seu descontentamento ou exercer controle através da ausência e da indiferença calculada. Confrontar a negligência é difícil, pois o negligente pode se defender alegando estar ocupado ou acusando você de ser carente. A resposta, portanto, atenção, não está, o que apenas reforça uma dinâmica de poder desfavorável. A estratégia reside em espelhar o investimento e em reavaliar a viabilidade de um relacionamento onde a reciprocidade e o cuidado básico estão ausentes. A 10ª e última atitude que você nunca deve aceitar é a estagnação imposta. Isso ocorre quando alguém em sua vida, seja um parceiro, amigo ou familiar, ativamente desencoraja seu crescimento pessoal e profissional. Eles podem ridicularizar suas novas ambições, minimizar seus esforços para aprender algo novo, ou criar obstáculos e dramas sempre que você está prestes a dar um passo importante em sua evolução. Tolerar a estagnação imposta é permitir que outra pessoa defina os limites do seu potencial. É viver em uma gaiola dourada, onde o conforto da familiaridade é usado como uma arma para impedi-lo de voar mais alto. O medo do outro é que, se você crescer, você o deixará para trás. Assim, por insegurança, eles tentam mantê-lo no mesmo nível, sabotando seu desenvolvimento para manter o status quo do relacionamento. Essa atitude se manifesta de formas sutis. Você realmente acha que consegue fazer isso? Não é melhor ficarmos como estamos? Ou criando crises convenientes que demandam sua atenção justamente quando você precisa focar em seus projetos? É um esforço contínuo para mantê-lo ancorado, semeando a dúvida sobre suas capacidades e tornando o caminho do crescimento o mais difícil possível. Essa dinâmica é um reflexo do que
O psicólogo Abraham Maslow chamou de complexo de Jonas, o medo do próprio potencial e, por extensão, do potencial dos outros. Pessoas estagnadas muitas vezes se sentem ameaçadas pelo crescimento de quem está próximo, pois isso ilumina sua própria inércia. É uma estratégia de poder baseada no nivelamento por baixo, onde a segurança do grupo é mantida pela mediocridade coletiva. Reconhecer essa gaiola invisível é o primeiro passo para a liberdade. A questão que se impõe é profunda. Você está disposto a limitar seu próprio crescimento para manter a paz em um relacionamento? A resposta a essa pergunta define o curso de sua vida. Rejeitar a estagnação imposta não é um ato de egoísmo, mas um compromisso fundamental com sua própria jornada de autorrealização. Chegamos ao fim de nossa análise. Rejeitar essas 10 atitudes não é sobre criar conflitos, mas sobre cultivar a soberania pessoal. É a prática diária de defender suas fronteiras, validar seu próprio valor e assumir total responsabilidade por sua energia e direção. Cada vez que você diz não ao inaceitável, você reforça a estrutura da sua fortaleza interior, construindo uma mentalidade forte e resiliente. Como vimos, os passos práticos envolvem a interrupção de padrões, o estabelecimento de limites claros, a ancoragem na realidade e, quando necessário, a retirada estratégica. Lembre-se, o objetivo não é controlar os outros, mas garantir que eles não o controlem. É uma dança de poder sutil, onde a autoconsciência e a ação deliberada são suas melhores ferramentas, aplicando lições de poder de forma ética e para sua autopreservação. Os resultados não são imediatos. Mudar dinâmicas estabelecidas leva tempo e consistência. Você pode encontrar resistência, pois as pessoas ao seu redor estavam acostumadas com a versão anterior de você. Seja paciente, mas firme. A paz e o respeito que você ganhará a longo prazo, tanto dos outros quanto de si mesmo, são recompensas que superam em muito o desconforto temporário da mudança. Qual dessas atitudes você considera a mais crítica a ser rejeitada? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua participação enriquece a discussão e ajuda outros a refinar seu próprio entendimento sobre as dinâmicas de poder no dia a dia. A troca de experiências é uma forma poderosa de aprimorar nossa estratégia de poder coletiva, aprendendo uns com os outros. Em última análise, este conhecimento é uma ferramenta para a liberdade. Manipulação da desvalorização e das expectativas alheias. Ao traçar linhas claras sobre o que você não aceita, você cria o espaço necessário para construir a vida que deseja em seus próprios termos. Agradeço sua atenção até aqui. Lembre-se, seu poder começa na fronteira do que você se recusa a tolerar.